Como sair das dívidas em 2026 com segurança? O método prático que os bancos não querem que você use. Se você paga a dívida todo mês, faz acordo, corta lazer, troca marca no mercado, trabalha mais horas e mesmo assim sente que nunca sai do lugar, presta atenção porque isso aqui muda a forma como você enxerga dinheiro. O problema não é preguiça, não é falta de esforço e muito menos falta de caráter. O problema é que você foi treinado para sobreviver, não para prosperar. Desde cedo te ensinaram a respeitar conta, boleto, banco e cartão, mas nunca te ensinaram a respeitar o seu próprio dinheiro. Te ensinaram a pagar, mas não a planejar. Te ensinaram a obedecer o sistema, mas não a entender como ele funciona. Enquanto você vive no limite, o sistema financeiro trabalha com folga. Juros altos, crédito fácil, parcelamento infinito e uma falsa sensação de controle. Você olha a parcela e pensa que cabe no bolso, mas não percebe que está entregando o seu futuro em prestações. Isso não acontece por falta de inteligência. Acontece porque ninguém te deu educação financeira de verdade. O que deram foi uma cartilha de sobrevivência, onde o objetivo é não atrasar contas, mesmo que isso custe a sua paz, sua saúde mental e sua liberdade. Em 2026, esse jogo fica ainda mais cruel. O dinheiro perde valor mais rápido, o crédito fica mais caro, as oportunidades ficam mais disputadas e quem não tem controle financeiro vira refém. Refém do cartão, do banco, do empréstimo, do limite. Você trabalha para pagar juros, não para construir patrimônio. Trabalha para apagar incêndio, não para criar estabilidade. E quanto mais cansado você fica, mais decisões emocionais toma. Compra por impulso, parcela para aliviar a pressão, adia o problema achando que no próximo mês vai melhorar. Só que não melhora. O ciclo se repete. E aqui entra uma verdade desconfortável, mas libertadora. Enquanto você acreditar que sair da dívida é só uma questão de pagar tudo o mais rápido possível, você continua preso. Porque pagar sem estratégia mantém você vulnerável, mantém você dependente, mantém você no mesmo lugar. O sistema gosta disso. Bancos gostam de gente esforçada que não entende como o dinheiro funciona. Gostam de quem paga certinho, mas nunca questiona. Gostam de quem vive ocupado demais, tentando sobreviver para aprender a jogar o jogo de forma inteligente. O que você vai ouvir neste conteúdo não é milagre, não é promessa vazia e não é discurso motivacional barato. É um convite para mudar a forma como você pensa, decide e age com dinheiro. É sobre assumir controle financeiro, criar consciência, mudar hábitos e construir uma estrutura que te proteja antes de te fazer crescer. Porque sair das dívidas não começa pagando boleto. Começa mudando a lógica. Começa entendendo por que você chegou até aqui e por que, se continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você sente que trabalha muito e avança pouco, se sente que o dinheiro escorre pelos dedos, se sente que o futuro dá medo em vez de esperança, esse conteúdo é para você. Não para te julgar, mas para te mostrar que existe um caminho mais seguro, mais prático e mais inteligente. Um caminho que não interessa aos bancos que você conheça, porque quando você aprende educação financeira de verdade, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma ferramenta. E quem controla a ferramenta não vive refém dela. O que mantém a maioria das pessoas presa à dívida não é o valor que elas devem, é o padrão que se repete todos os meses sem que elas percebam. Você acorda cedo, trabalha duro, recebe o salário e antes mesmo do dinheiro cair na conta, ele já tem destino certo. Aluguel, luz, água, internet, cartão, empréstimo, parcelamento. Quando termina de pagar tudo, sobra pouco ou nada. Aí surge um imprevisto. Um remédio, um conserto, um gasto que não estava no plano. E o crédito aparece como solução rápida. Você usa,
Alivia a pressão naquele momento e segue em frente. No mês seguinte, a renda já nasce menor. E o ciclo recomeça. Isso não é falta de força de vontade, é falta de estrutura. Ninguém te ensinou a construir controle financeiro antes de consumir. Ninguém te mostrou como criar um planejamento simples que funcione na vida real de quem ganha pouco. O que ensinaram foi a apagar incêndio, resolver o agora, dar um jeito. Só que dar um jeito todo mês cansa. Cansa a mente, cansa o corpo e enfraquece a capacidade de tomar boas decisões. Quando você vive cansado financeiramente, você decide mal. E quando decide mal, paga caro. A pobreza financeira não começa no bolso, começa na cabeça. Começa quando você acredita que não tem escolha, quando normaliza viver no limite, quando acha que dívida faz parte da vida adulta, quando escuta que é assim mesmo e aceita. Esse pensamento cria hábitos financeiros ruins que se tornam automáticos. Gastar sem planejar, parcelar sem pensar, usar crédito como extensão do salário. Aos poucos, você perde a noção de prioridade. Tudo vira urgente, tudo vira necessidade e nada vira planejamento. Existe também o fator emocional, que quase ninguém fala. Dinheiro mexe com autoestima, comparação e pertencimento. Você trabalha muito e sente que merece um alívio, uma recompensa. Uma compra que te faça sentir melhor, nem que seja por alguns minutos. O sistema sabe disso. Por isso o crédito é fácil, rápido e sedutor. Ele promete conforto imediato e cobra caro no silêncio dos próximos meses. E quanto mais você entra nesse jogo, mais difícil fica sair, porque o problema não é só financeiro, é comportamental. Sem educação financeira básica, você não cria reserva, não cria margem de segurança e não cria visão de longo prazo. Vive resolvendo o hoje e sacrificando o amanhã. E quando alguém fala em investir, liberdade financeira ou crescimento, isso parece distante, quase ofensivo, porque quem está no sufoco não consegue pensar em futuro, só pensa em sobreviver até o fim do mês. É exatamente nesse ponto que a pobreza financeira se fortalece, quando o horizonte encolhe. O mais cruel é que esse ciclo não é por acaso. Ele é alimentado por um ambiente tóxico que normaliza juros abusivos, culpa quem está endividado e nunca ensina o caminho da organização. Você é levado a acreditar que o problema é ganhar pouco, quando na verdade o maior problema é não ter controle do que entra e do que sai. Sem controle, qualquer renda desaparece. Sem clareza, qualquer decisão vira risco. Enquanto você tenta pagar a dívida correndo atrás do próprio rabo, o sistema continua ganhando. Bancos lucram com desinformação, com decisões emocionais, com gente que paga sem entender. E quanto mais tempo você permanece nesse ciclo invisível, mais distante fica a sensação de liberdade financeira. Por isso, entender esse problema é o primeiro passo real de transformação. Antes de falar em solução, você precisa enxergar o jogo que está jogando. Porque ninguém muda de vida sem antes mudar de consciência. Existe um momento em que a pessoa percebe que está fazendo tudo o que ensinaram e ainda assim nada melhora. É nesse ponto que nasce a frustração silenciosa. Pagar a fatura inteira, renegociar dívida, parcelar de novo, apertar o orçamento, cortar o pouco lazer que resta. Tudo isso parece responsável, mas não resolve o problema de verdade. Porque o método tradicional de sair das dívidas foi criado para manter você funcional, não para te libertar. Ele te mantém pagando, girando e sobrevivendo dentro do sistema. Quando você é orientado a parcelar para aliviar o agora, você adia o problema e o torna maior. Quando renegocia sem estratégia, aceita juros disfarçados, prazos longos e uma sensação falsa de alívio. Quando vive sem reserva de emergência, qualquer imprevisto vira dívida nova.
E quando sua única meta é pagar o que deve, sem construir estrutura financeira, você continua vulnerável. O erro não está em pagar dívidas. O erro está em pagar sem mudar o jogo. O sistema financeiro funciona com base em comportamento previsível. Pessoas cansadas, endividadas e emocionalmente pressionadas tomam decisões ruins com mais facilidade, aceitam qualquer acordo, usam crédito como extensão do salário, compram tempo pagando caro. Isso não é coincidência. Bancos não precisam que você seja irresponsável. Eles precisam que você seja obediente, que pague, que confie, que não questione. Educação financeira de verdade reduz lucro bancário porque aumenta a autonomia. Existe uma crença muito difundida de que quem está endividado não pode pensar em futuro, investimento ou crescimento. Isso mantém as pessoas presas ao curto prazo. Só que quem vive apenas no curto prazo nunca constrói liberdade financeira. Pagar dívida sem planejamento é como enxugar gelo. Você se esforça, se desgasta e continua no mesmo lugar. A matemática até fecha naquele mês, mas a estrutura continua frágil. O método tradicional ignora completamente o fator humano. Ignora hábito, emoção, ambiente e mentalidade. Ele trata a dívida como um número, quando na verdade ela é o resultado de decisões repetidas ao longo do tempo. Enquanto você não muda a lógica dessas decisões, qualquer solução será temporária. E é por isso que tanta gente sai de uma dívida e entra em outra. Não porque seja irresponsável, mas porque não mudou o sistema interno que gera o problema. Quem pensa apenas em quitar dívidas, continua pobre, porque continua reagindo. Quem pensa em estrutura financeira começa a sair da pobreza porque passa a agir com consciência. Estrutura significa controle, previsibilidade, margem de segurança e visão de longo prazo. Significa parar de correr atrás do prejuízo e começar a construir um chão firme. Isso assusta o sistema, porque gente organizada precisa menos de crédito. Quando você entende que o objetivo não é só pagar, mas criar estabilidade, tudo muda. Suas decisões ficam mais racionais. Suas prioridades ficam claras. Você deixa de viver apagando incêndio e começa a desenhar um plano. É essa virada que o método tradicional não ensina. Porque ela exige educação financeira, disciplina e responsabilidade. Exige sair do piloto automático. E é exatamente aí que começa o caminho real para sair das dívidas em 2026 com segurança. A mudança começa no momento em que você para de esperar uma solução externa e assume o controle do que está ao seu alcance. Isso não significa ignorar dificuldades reais, salário baixo ou contexto difícil. Significa parar de usar isso como justificativa para não agir. Autorresponsabilidade não é culpa, é poder. É entender que, mesmo com pouco, suas decisões diárias constroem ou destroem o seu futuro financeiro. Enquanto você terceiriza o controle da sua vida para o banco, para o cartão ou para a crise, você permanece preso. O primeiro passo prático é encarar sua realidade financeira sem auto-engano. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde vai cada centavo. Não para se punir, mas para criar clareza. Clareza reduz a ansiedade, clareza permite escolha. Sem isso, você vive no escuro, tomando decisões no impulso. Planejamento financeiro básico não é planilha complexa, nem controle obsessivo. É consciência. É transformar dinheiro de algo emocional em algo estratégico. Quando você entende seus gastos, percebe que não é só o valor que pesa, mas a frequência e a falta de prioridade. Pequenos vazamentos financeiros, repetidos todos os meses, drenam sua renda sem que você perceba. Assinaturas esquecidas, parcelamentos acumulados, compras automáticas. Organizar antes de pagar significa estancar esses vazamentos antes de atacar a dívida.
Caso contrário, você paga hoje e se endivida amanhã. Assumir controle financeiro também envolve aprender a dizer não. Não para gastos que não respeitam seus objetivos, não para pressões externas, não para a ideia de que você precisa acompanhar o padrão de vida dos outros. Disciplina não é rigidez, é coerência entre o que você quer e o que você faz. Prioridades claras reduzem conflitos internos e fortalecem sua capacidade de manter o plano, mesmo quando bate a vontade de desistir. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar progredindo. Muita gente trabalha mais horas achando que o problema é renda, quando o problema é falta de organização. A ação correta não é apenas ganhar mais, mas usar melhor o que já se ganha. Sem isso, qualquer renda extra desaparece. Planejamento cria base. Base permite crescimento. Crescimento gera liberdade. Esse momento de organização é desconfortável porque te tira do automático. Te obriga a encarar escolhas passadas e a mudar hábitos. Mas é justamente esse desconforto que separa quem repete o mesmo ano financeiro de quem muda de trajetória. Não existe saída segura das dívidas sem esse passo. Não existe método prático que funcione sem controle e disciplina. Quem pula essa etapa volta para o ponto inicial. Ao assumir autorresponsabilidade e organizar sua vida financeira antes de pagar dívidas, você deixa de ser refém do acaso e começa a agir com intenção. E quando a ação muda, o resultado começa a mudar também. É aqui que o jogo começa a virar, não por sorte, mas por decisão consciente. A solução começa quando você entende que sair das dívidas não é um evento isolado, é um processo estruturado, um processo que protege você antes de acelerar qualquer pagamento. O primeiro pilar desse método prático é a blindagem financeira. Sem isso, todo esforço vira areia movediça. Blindar significa criar uma margem mínima de segurança para que imprevistos não te joguem de volta no buraco. Não é juntar muito dinheiro, é criar fôlego. É parar de usar crédito como muleta emocional. Enquanto qualquer problema vira cartão ou empréstimo, você não está resolvendo, está adiando. Com uma base mínima criada, entra o ataque estratégico às dívidas. Estratégico porque não é emocional, nem automático. Você para de olhar apenas o valor da parcela e começa a enxergar juros, prazos e impacto real no seu orçamento. Quitar dívidas não é pagar tudo ao mesmo tempo, é escolher a ordem certa. É negociar com consciência, sabendo o que aceitar e o que recusar. Bancos contam com o seu cansaço para empurrar acordos ruins. Quando você entende o jogo, você deixa de ser pressionado e passa a negociar com calma. O terceiro pilar é renda extra, mas não do jeito romantizado que vendem por aí. Não é trabalhar até a exaustão, é usar inteligência financeira. Pequenas fontes adicionais, bem direcionadas, fazem diferença quando são usadas com estratégia. Renda extra sem planejamento vira consumo extra. Renda extra com objetivo vira ferramenta de libertação. O foco não é gastar mais, é acelerar a saída do ciclo da dívida e construir estabilidade. Quem espera ganhar muito para mudar, continua parado. Quem usa o que tem de forma inteligente, avança. Tudo isso só funciona quando você muda a forma como enxerga dinheiro. Reprogramar a mentalidade é o quarto pilar, e talvez o mais ignorado. Mentalidade de pobreza não é ganhar pouco, é pensar pequeno, agir no impulso e viver no curto prazo. Mentalidade de riqueza não é ostentação, é visão, disciplina e consistência. É criar hábitos financeiros que se sustentam ao longo do tempo. Guardar antes de gastar. Planejar antes de decidir. Pensar em futuro sem culpa. Esse método não interessa aos bancos porque reduz dependência. Pessoas blindadas recorrem menos a crédito. Pessoas organizadas negociam melhor. Pessoas conscientes questionam mais.
Educação financeira transforma comportamento e comportamento muda resultados. Quando você junta controle financeiro, ataque estratégico, renda extra com propósito e mentalidade ajustada, você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. Sair das dívidas em 2026 com segurança não é sobre correr mais rápido. É sobre andar na direção certa. É trocar ansiedade por clareza, reação por estratégia, pressa por consistência. Esse método não promete facilidade, promete controle. E controle é o primeiro passo real para a liberdade financeira. Quando você constrói essa estrutura, pagar dívidas deixa de ser um peso constante e passa a ser parte de um plano maior. Um plano que devolve dignidade, tranquilidade e a capacidade de escolher o seu próximo passo. Quando você olha para trás e compara com o ponto onde começou, a diferença não está apenas nos números, está na forma como você se sente. Antes, o dinheiro gerava ansiedade. Cada notificação era um susto. Cada boleto trazia medo. A cabeça vivia ocupada com contas, prazos e improvisos. O futuro parecia uma ameaça constante. Não porque você fosse irresponsável, mas porque não tinha controle. Vivia reagindo. E quem vive reagindo nunca sente segurança. À medida que a estrutura financeira começa a se formar, algo muda por dentro. A clareza substitui a confusão. Você sabe exatamente o que entra, o que sai e por quê. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. O dinheiro não some mais sem explicação. O planejamento cria previsibilidade, e previsibilidade reduz o medo. Mesmo sem estar rico, você passa a dormir melhor. A mente desacelera porque existe um plano. Antes, qualquer imprevisto era um desastre. Hoje vira um ajuste. Antes, o cartão era a extensão do salário. Hoje é uma ferramenta usada com intenção. Antes, o foco era sobreviver ao mês. Agora, existe visão de médio e longo prazo. Isso muda tudo, porque quando o horizonte se amplia, você deixa de aceitar qualquer coisa. Passa a escolher melhor onde trabalha, como gasta, com quem se compara. A sensação de estar preso vai dando lugar à sensação de direção. Sair das dívidas não te transforma automaticamente em alguém rico, mas te devolve algo muito mais valioso no início: o poder de escolha. Escolher não entrar em acordos ruins. Escolher não viver no limite. Escolher não repetir padrões que te mantêm pequeno. A liberdade financeira começa nesse ponto, não quando sobra muito dinheiro, mas quando sobra consciência. Quando você entende que cada decisão financeira é um voto no tipo de vida que você quer construir. Essa transformação não é instantânea e não é perfeita. Existem recaídas, tentações e momentos de dúvida. A diferença é que agora você percebe, você corrige mais rápido, aprende com o erro em vez de se punir. A educação financeira cria maturidade, a maturidade cria consistência, e a consistência, com o tempo, muda completamente o resultado. O mais importante é entender que essa mudança não depende de sorte, herança ou salário alto. Depende de método, hábito e mentalidade. Depende de parar de aceitar o caos como normal. Quando você enxerga essa transformação acontecendo, mesmo que aos poucos, a confiança cresce, e confiança muda comportamento. Você passa a agir como alguém que constrói, não como alguém que apaga incêndio. É nesse ponto que a dívida deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser apenas uma fase sendo superada. O foco sai do problema e vai para o processo. Sai da escassez e caminha para a estabilidade. E quando isso acontece, você percebe que sair das dívidas não foi apenas uma mudança financeira, foi uma mudança de identidade. A partir do momento em que você entende que dinheiro é consequência de comportamento, o jogo muda de nível. Educação financeira sem mentalidade de crescimento vira esforço desperdiçado.
Mentalidade sem ação prática vira ilusão. O equilíbrio entre os dois é o que constrói uma trajetória sólida. Crescimento financeiro real exige disciplina diária, mesmo quando ninguém está vendo. Exige decisões pequenas, repetidas, feitas com consciência. Não é sobre intensidade, é sobre constância. O ambiente em que você vive influencia mais do que imagina. Pessoas endividadas tendem a normalizar a escassez, a reclamar muito e a planejar pouco. Se você permanece imerso nesse ambiente sem filtro, acaba reproduzindo os mesmos comportamentos. Crescimento pessoal também é aprender a proteger a mente. Escolher melhor o que consome, com quem conversa e que tipo de referência segue. Isso não é soberba, é sobrevivência estratégica. Mentalidade de riqueza não significa pensar positivo o tempo todo. Significa assumir responsabilidade, buscar aprendizado contínuo e agir mesmo com medo. Significa entender que conforto constante impede evolução. Toda fase de crescimento exige desconforto consciente. Abrir mão de prazeres imediatos para construir estabilidade. Trocar aprovação social por progresso real. Isso é maturidade financeira. Disciplina não nasce da motivação, nasce do propósito. Quando você sabe por que está fazendo sacrifícios, eles deixam de ser pesados. Você passa a enxergar cada hábito financeiro saudável como um passo em direção à liberdade. Guardar antes de gastar. Planejar antes de decidir, investir em conhecimento antes de consumir. Esses hábitos parecem simples, mas ao longo do tempo constroem uma base que te diferencia da maioria. Superar a pobreza financeira é também superar crenças limitantes. A ideia de que dinheiro é sempre problema, de que quem cresce financeiramente se corrompe, de que investir é só para ricos. Essas crenças mantêm pessoas inteligentes presas em ciclos pequenos. Quando você questiona essas ideias, abre espaço para novas possibilidades. Educação financeira expande repertório. Mentalidade de crescimento expande visão. O caminho da transformação não é linear. Existem dias de dúvida, de cansaço e de vontade de desistir. A diferença é que agora você entende o processo. Você não se sabota no primeiro erro. Ajusta, corrige e segue. Crescimento de longo prazo exige paciência estratégica. Quem busca resultado rápido troca de método toda hora. Quem constrói liberdade segue o plano, mesmo quando o progresso é silencioso. Quando você une educação financeira, disciplina, ambiente consciente e mentalidade de crescimento, você deixa de ser espectador da própria vida. Passa a ser autor. O dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser um reflexo das suas escolhas. Não perfeito, mas cada vez mais sob controle. É assim que a saída da pobreza se constrói. Não em um salto, mas em uma caminhada consistente e consciente. Chega um ponto em que a decisão precisa ser tomada com clareza. 2026 não vai ser neutro. Ele vai separar quem se organizou de quem continuou empurrando com a barriga. Quem planejou vai sentir o peso da realidade, mas vai atravessar com controle. Quem ignorou vai sentir o impacto em forma de juros mais altos, menos crédito, mais ansiedade e menos opções. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença está em como você escolhe atravessá-lo. Nada do que foi falado aqui funciona se ficar apenas no campo da concordância. Informação sem ação não muda a vida. Entendimento sem prática vira frustração. O convite agora é simples e direto. Pare de consumir conteúdo financeiro como entretenimento e comece a usar como ferramenta. Volte nesse vídeo quando precisar reforçar o foco. Anote o que precisa mudar. Aplique uma coisa de cada vez. Não tente resolver tudo hoje, mas decida não continuar do mesmo jeito. Controle financeiro não é sobre privação eterna, é sobre direção. Planejamento não é prisão.
é liberdade antecipada. Disciplina não é castigo, é autocuidado. Quando você entende isso, para de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. Cada escolha consciente hoje reduz o peso do amanhã. Cada hábito ajustado constrói margem. Cada decisão pensada fortalece sua autonomia. Se este conteúdo fez sentido, é porque em algum nível você já percebeu que dá para viver diferente. Dá para sair do ciclo. Dá para construir estabilidade mesmo começando pequeno. O que define o resultado não é o ponto de partida, é a consistência no caminho. Pessoas comuns mudam de vida quando param de tratar dinheiro como acaso e passam a tratar como responsabilidade. Agora, a pergunta não é se o método funciona. A pergunta é se você vai aplicar. Se você vai assumir o controle ou continuar terceirizando sua vida financeira. Se vai usar 2026 como mais um ano de sobrevivência ou como o início de uma virada consciente. A escolha não é fácil, mas é simples. E ela começa no próximo passo. Se você quer continuar nessa jornada de educação financeira real, de mentalidade forte e de construção de liberdade, acompanhe os próximos conteúdos, aprofunde o aprendizado e mantenha esse compromisso consigo mesmo. Ou você aprende a controlar o dinheiro, ou passa a vida inteira trabalhando para ele. Não existe terceira opção.